A viagem do presidente Lula à China foi remarcada para 11 de abril, inclusive com encontro com o presidente chinês Xi Jinping e as assinaturas de acordos que estavam previstas para acontecer na primeira data, quando a visita teve que ser adiada. Você lembra, Lula pegou uma pneumonia. Se tudo correr bem agora, o presidente terá passado, neste começo de terceiro mandato, pelos mais importantes parceiros do Brasil: Argentina, Estados Unidos e China, sendo a China o nosso principal parceiro comercial. Os detalhes com a nossa correspondente Priscila Yasbeck. A Secretaria de Comunicação do governo confirmou que a viagem de Lula à China vai ser, de fato, remarcada para o dia 11 de abril. Fontes do governo já haviam antecipado à CNN que essa era uma data cogitada, mas ainda havia uma dúvida sobre a data por causa da resposta do governo chinês. Então, a resposta do governo chinês veio nessa sexta-feira e, de fato, Lula vai embarcar para a China no dia 11 de abril. O presidente teve que desmarcar a viagem que estava prevista para o dia 26 de março, depois que foi diagnosticado com uma pneumonia. Há uma grande expectativa para essa viagem, já que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Para se ter uma ideia, no ano passado, 27% de tudo que o Brasil exportou foi para a China. O segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos, foi responsável por 11% das nossas exportações. O Itamaraty já havia anunciado que havia uma expectativa de firmar 20 acordos com o governo chinês. Esses acordos foram pausados porque uma comitiva brasileira formada por empresários, também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, seguiram com alguns compromissos nessa semana de viagem, que era a semana inicialmente prevista, mas os acordos entre o governo foram postergados e agora devem acontecer, então, nessa nova rodada da viagem, que deve ser entre os dias 11 e 14 de abril. E no âmbito geopolítico, Lula queria falar com o presidente chinês Xi Jinping sobre o seu acordo de paz para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesse ponto, fontes ligadas ao Partido Comunista Chinês já haviam dito à CNN que poderia haver uma sinalização diplomática de que ambos os países querem a paz, mas a postura da China sobre a guerra não deve mudar substancialmente, ainda mais considerando a viagem recente que o presidente chinês Xi Jinping fez ao presidente russo Vladimir Putin. Então, viagem remarcada para o dia 11 de abril. Priscila Yasbeck, de Paris, para a CNN Brasil. Nós seguimos falando sobre essa viagem de Lula à China, agora com os nossos analistas Lorival Santana, de Internacional, e Caio Junqueira, de Política. Lorival, começa com você e até destaco, a velocidade da remarcação dessa viagem. Deve mostrar um certo interesse chinês em receber Lula. E a gente sabe como é importante para o Brasil esse restabelecimento de relações com a China, e essa viagem é fundamental para isso, né, Lorival? Bem, existe interesse dos dois lados, né? No caso chinês, a China está isolada politicamente por causa da posição que assumiu em relação à Rússia. A China está possibilitando economicamente a Rússia seguir adiante na campanha militar contra a Ucrânia, né? Está absorvendo toda a energia, gás, petróleo, carvão que a Rússia deixou de vender para o Ocidente, está comprando tudo isso também, e já foi flagrada enviando armas não armas pesadas, mas fuzis, peças de drones, coletes à prova de bala e drones também. Então há essa posição da China que tenta se manter neutra, equidistante, mas na verdade não é assim que ela é vista pelo Ocidente. E do lado brasileiro existe essa clara estratégia de tentar se equilibrar entre o poder dos Estados Unidos e o poder da China e tentar obter o máximo de vantagens dessa posição ambivalente ou equidistante. Mas este é um momento político, uma conjuntura política bastante delicada no mundo para se fazer esse tipo de jogo. Você vê que a Huawei, por exemplo, falando em termos econômicos, de interesses econômicos, a Huawei perdeu 69% do faturamento no ano passado por causa das sanções americanas de chips e outros equipamentos tecnológicos. Isso está sendo aplicado a toda a indústria chinesa. E isso tem um aspecto estratégico, né? Essa tecnologia ela é de uso dual, tanto para civil quanto para militar. Então existe toda uma tentativa de excluir a China
desse ambiente, desse cenário tecnológico que favorece a inovação e também o avanço militar da China, que está investindo fortemente nas Forças Armadas. Então, há um certo risco por parte do Brasil de dar essa conotação política e geopolítica que, naturalmente, a visita de Lula acaba emprestando a essa aproximação. Até aqui foram relações entre ministros que tiveram bons resultados, pelo que a gente observa, do ponto de vista comercial, o que dá a sensação de que, bom, como o comércio é feito entre empresas, assim como investimentos, o Brasil poderia prescindir desse envolvimento político que agora o presidente Lula escolheu fazer, porque ele realmente acredita que a China deve ter essa dimensão nas relações com o Brasil. E aí há um certo risco em relação à posição do Brasil no mundo. Agora, Caio, boa noite para você. Eu falei no começo aqui, chamando a reportagem da Priscila Asbeck, que Lula já terá visitado, então, a Argentina, Estados Unidos e China. Se bem que essa viagem à China tem características bem diferentes, só comparando com a viagem para os Estados Unidos. O número de pessoas na comitiva já dá uma dimensão da importância dessa viagem. Completamente, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, essa trilogia que você cita, Argentina, Estados Unidos e depois China, ela tem um motivo de ser. Tradicionalmente, os presidentes eleitos fazem uma primeira viagem, um primeiro aceno aqui mesmo para a América do Sul, para a Argentina, Uruguai. Foi o que o presidente Lula fez, depois manteve-se no mesmo continente, foi até os Estados Unidos e agora tem um significado muito forte. Essa ida à China. Poderia, por exemplo, ter optado por algum país europeu antes disso. Não, optou-se que o primeiro país fora das Américas seria a China. E tem, de fato, sim, diferenças na visita que o Lula fez aos Estados Unidos, ao encontro com o Joe Biden, e a visita que fará lá na China. Onde se dá essa diferença? Primeiro, nos temas, né? A viagem para os Estados Unidos foi estritamente política ali, né? Eles trataram de Fundo Amazônia, trataram de meio ambiente, tiveram algumas questões. Democracia foi um tema muito abordado e foi uma viagem menor, uma comitiva menor. É importante a gente comparar essa comitiva com a comitiva que vai para a China, né? Mais de 200 pessoas, muitos empresários, tem até sindicalista, uma agenda mais extensa com um cunho muito comercial. Essa ida do presidente, a meu ver, do presidente Lula para a China, é uma viagem muito mais comercial, até mesmo, do que política, embora, como o Lorival estava dizendo, tem esse componente político, tem essa ambição, essa pretensão do Brasil, do governo Lula, de tentar criar ali aquele grupo, um G7 da paz, essas coisas aí que ficam no discurso, é de difícil implementação, mas tem esse componente mais geopolítico. A agenda do Lula nos Estados Unidos tinha um componente até interno muito maior, né? São temas que o governo Lula tem se debatido para o público interno muito, questões de diferenciação em relação ao Bolsonaro, questões relacionadas ao meio ambiente. Lá se trata de uma viagem, a meu ver, com um aspecto muito mais comercial do que político. Obrigado, Caio Junqueira. Obrigado também, Lorival Santana. Daqui a pouco a gente volta a conversar.